Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Periferia no Ar. Eu sou Bielo Santi, o apresentador mais bonito da sua quebrada, e hoje eu tô com ela, diretamente da Zona Norte de São Paulo, certo? Produtora cultural, modelo e cantora, Cibele Oliveira. Salve, salve, galera! Que prazer imenso estar aqui no Periferia no Ar. É uma honra. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual hora que você for assistir isso. E é sobre isso, Periferia no Ar, me fazendo perder o ar com esse convite, tá? Porque, aliás, é o meu primeiro podcast, então eu tô muito feliz de estar por aqui, vamos nessa. Celo, pra gente, assim, é uma honra como um todo. Trazer personalidades que desenvolvem projetos e que fazem histórias incríveis. Então, eu acho que, como eu falo para todas as pessoas que sentam aí nessa cadeira, é muito significativo para nós, pessoas como você estarem aqui para dividir um pouco da história e para começar, antes da produtora cultural, antes da modelo, antes da cantora, conta um pouco da infância da Cibele Oliveira aí. Uau! É engraçado, né? Que sempre que falar sobre nós, né, e a nossa infância é algo que já vem, assim, bem sentimental. Mas vamos lá. Cibele Oliveira. Podem me chamar de Belle. Só Belle. E, bom, eu começo, né, a minha vida, assim, com uma influência muito grande através da igreja. Já fui mais uma daquelas que nasce com aquela experiência toda de muita informação, né? Porque é algo que sempre, assim, é muito louco, mas algo que também nos traz muitas informações e muitas referências, né? Eu cresci na igreja, isso fez com que eu me desenvolvesse muito, porque na igreja a gente costuma fazer vários trabalhos, né? Então, isso ao longo do tempo me fez evoluir bastante em várias características que depois que eu fui entender, né? E aí, vamos nessa. Eu moro ali na Zona Norte de São Paulo, sou da favela do Jardim Peri, fica ali próximo ao Horto Florestal. E cresci ali a vida toda, tô ali naquela comunidade e tal. Até então, até os meus... eu fui pra lá, na verdade, eu nasci em outro lugar, nasci em Santo André, mas vim morar em Zona Norte aos 6 anos e até então estou lá até hoje. Minha infância foi cercada muito sempre da minha família, né? Eu sou uma garota que, graças a Deus, assim, a minha família é muito unida, então eu tenho ela sempre por perto. Por influência da igreja, eu participei de um clube de desbravadores, né? Eu fui adventista do 7º dia. Hoje eu não tenho uma religião, mas, enfim, era da igreja adventista, esse clube de desbravadores. E eu costumo dizer isso sempre, assim, que o clube de desbravadores foi algo surreal, assim, que, tipo, eu entendi depois de um tempo, mas foi algo surreal na minha vida, que é algo que realmente me impulsionou para muita coisa aí. E o Clube de Desbravadores da Igreja Adventista, ele tem como os principais fundamentos, os pilares, né, na verdade, corpo, mente e espírito. Então, são provas, é tipo escoteiro, para vocês entenderem. Sim, é um clube tipo escoteiros. E nisso, atribui muitas coisas, porque tem os pilares corpo, mente e espírito. Então, esse é o foco. Tudo que é idealizado, tudo que acontece no Clube de Desbravadores é por conta desses 3 pilares. Então, por isso que eu falo assim, que essa influência foi muito enriquecedora pra minha vida. Porque é isso que a gente é, né? A gente é corpo, mente e espírito. Muitas vezes a gente não tem esse consentimento, né? Então, é muito incrível eu lembrar, assim, das minhas experiências no Clube de Desbravadores. Porque, principalmente, assim, espiritual. A gente sabe que quando a gente cresce, a gente tem ali que se desenvolver, você tem que fazer alguma coisa da vida e tal. Mas é importante a gente ter essa consciência para o nosso lado espiritual também, né? A gente ter uma fé que seja. Eu cresci na igreja, mas
o que realmente me fez aprender, porque os desbravadores, isso que era interessante. Você não especificamente tem que ser da igreja para participar do Desbravadores. Então, era algo que nos Desbravadores fugia um pouco, apesar de tratar do nosso lado espiritual também, mas fugia um pouco desse lado também religioso. Ele vinha mais pro lado espiritual mesmo, de tratar a nossa convivência, a nossa forma de olhar a vida. Então, isso que foi o mais incrível, assim. E, bom, enfim, a gente tinha muitas provas, né, pra parte de física, o desenvolvimento, exatamente. Então, eu me desenvolvi muito através desse clube, assim. Você fala muito dessa questão da religião. Você chegou aqui nos bastidores aqui, você me perguntou se eu tinha alguma religião e tal, daí você abriu um livrinho, é uma bíblia que você carrega, no caso, e aí você leu uma passagem, e você, mesmo falando desse clima que hoje não tem nenhuma religião, a sua fé, ela é muito grandiosa, e dá pra perceber isso, falando até mesmo de tudo que você pensou e aconteceu na sua vida, e o quanto esse Desbravadores te ajudou. Então, a sua infância teve esse berço religioso, né? Os cultos, né? E como para você também, não só os Desbravadores, mas a infância de uma garota comum, fora da igreja também. Como que a Cibele começou a se entender mais no mundo? Ainda jovem? Como que foi? Bom, pra você? Foi um processo até bem maluco, porque os meus pais são separados desde os meus 6 anos, por isso que eu morava com meu pai e minha mãe em outro lugar, e a gente se mudou para o Jardim Peri. Foi um pouco maluco, porque crescer com os pais separados, né, e toda aquela coisa e tal, mas justamente por esse desenvolvimento com os Desbravadores e os trabalhos que a gente fazia, de autoajuda mesmo, eram muito importantes nesse trajeto. Mas eu lembro que quando, aos mais ou menos uns 12 anos, assim, quando eu fui me desenvolvendo, eu falava, uau, quem sou eu? Onde quero chegar? E aí eu fui me entendendo, cara, eu já pensava muito assim, o que eu vou fazer da vida? Porque eu já tinha um entendimento razoavelmente da realidade em que eu vivia. Eu não entendia exatamente que eu estava dentro de uma periferia, da favela, mas eu entendia as condições da minha família. E aí eu já olhava assim, nesse tempo, a minha mãe passou uma depressão muito forte na vida dela, e onde eu fui meio que obrigada a já começar a trabalhar. E aí, nisso, de procurar um trabalho, eu tinha 13 anos, de começar a procurar um trabalho e tal. E aí, eu fui sair mesmo sozinha nessa época. Porque aí, eu comecei a fiz currículo, né? E eu fui sair para entregar currículos e tal. E é aquilo, né? Você não tem nenhuma experiência, você precisa trabalhar para adquirir uma experiência para você conseguir arrumar um trabalho. Você tem a vontade é tudo. Exatamente. E aí, quando eu comecei a sair, que eu fui entender essa realidade que eu vivia. Caraca, eu moro numa periferia, porque eu lembro que eu sempre fui, assim, corajosa. Eu já saía pra longe, pegava um ônibus, assim, sem rumo, vou parar aqui. E entregava currículo lá, e era isso. Então, eu lembro que beleza, nessa de procurar o meu primeiro trabalho e divulgar, né, os meus currículos e tal, aí eu me deparei com uma oportunidade num shopping, em que eu entreguei lá o meu currículo, e a pessoa a qual pegou meu currículo, né, ela, enfim, já começou meio que fazer uma entrevista comigo ali na hora. Mas e aí, fala um pouco de você e tudo tal. E eu não coloquei, detalhe, eu não coloquei a minha idade no currículo. Você tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos. Porque eu já sabia, assim, que muitos lugares não ia me pegar com menor de 18 anos, né? Eu não coloquei minha idade. Fui na cara e na coragem. E aí, enfim, esse patrão esse cara que já começou fazendo a entrevista comigo ali e tal, aí ele começou a conversar, mas e aí e tal? Eu falei, não, eu sou boa atendente e tal. E nesse caso, eu sempre fui assim, aos 15 anos, é engraçado que hoje é ao contrário, mas aos 13 para 15 anos, eu parecia
ser até que um pouco mais velha, assim, aparentemente. Eu sempre parecia um pouco assim. E aí eu lembro que, enfim, fisicamente eu sabia que dava até pra passar. Mas aí, no decorrer da conversa... É outra parada. Que foi indo, né? E aí... ele falava assim, tal, nossa, mas tô precisando de uma pessoa assim, assim, assado. Eu falo, nossa, eu acho que eu sou a pessoa perfeita pra essa vaga, tal. Enfim, aí no final da entrevista, lá tudo, ele falou assim, mas quantos anos você tem? Aí eu, 13. Aí ele, não, 13 anos, não, tá maluca, não posso te contratar. Eu, não, querido, tô precisando muito dessa vaga. Eu te garanto que eu não vou contar pra ninguém. Não vou contar pra ninguém, me coloca nessa vaga que você não vai se arrepender. E deu muito bom. Eu trabalhei com ele no meu primeiro trabalho, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Lá era uma revistaria, tabacaria e papelaria. Esses quiosques que tem, sabe? Sim. E lá a vaga era de atendente. Mas, na verdade, como aquele serviço, né, de hoje em dia, você atende, você vende, você é estoquista. Tudo um pouco. De tudo um pouco. Então, foi lá que eu me desenvolvi ainda mais, assim, pra vida. E esse primeiro patrão que eu tive, aliás, um beijo, senhor Rubens. Ele foi um cara muito especial na minha vida. Porque eu não sei de que forma exatamente, mas ele já via em mim um potencial que nem eu mesmo ainda via. Porque ele falava muito assim pra mim, Beli, você é multi, nossa, você é boa, você... Porque aqui eu sei que eu teria que ter outras pessoas pra trabalhar, né? Uma pessoa pra estocar, uma pessoa pra vender. E você consegue fazer um pouco de tudo isso e tal. Aí eu falava, tá, né, safado? Aumenta o salário aí, por favor. Você quer me contratar? Vou fazer várias atividades, você me pagar por uma e tal. Mas tudo bem, isso ao longo do tempo eu entendi, porque foi preciso, né? E enfim, aí ele falava muito assim pra mim, que eu era multi e tal. E aí, ao longo do tempo, depois, né, eu fiquei lá 3 anos e tal, e depois eu fui trabalhando de diversas coisas. Já trabalhei de diversas coisas. Desde tiazinha de perua até, sei lá, já fui faxineira também de uma empresa. Trabalhei de diversas coisas. Mas desde esse tempo que o senhor Rubens falava pra mim que eu tinha que ser multiartista, aliás, ele falava pra mim também uma coisa muito interessante, que era, invista em empreendedorismo. Faça alguma coisa pra você. Eu com 13 anos, eu falava, cara, esse cara só pode estar maluco, né? Tipo, o que eu vou fazer pra mim? Sei lá. Não faz ideia, mas fiquei com aquilo guardado pra mim. E ao longo desse tempo, aí eu fui trabalhando e tudo tal. E aí eu sempre fui muito observadora. Sempre observadora. E aí eu via muito uma tia em que eu me inspirei muito. Me inspiro ainda, me inspiro muito, que ela já fazia trabalhos de estética, né? Aliás, eu faço... sou especialista em embelezamento do olhar. E aí, enfim, começou disso. Essa tia trabalhava com estética e tal, e eu via que ela atendia a domicílio e ganhava o dinheirinho dela. E eu achava isso muito incrível. Mas eu falava, caraca, tia, você não trabalha em salão, né? Eu não gosto de ficar presa em salão. Ela falava assim... Caraca, interessante e tal. Não entendia muito bem, mas sempre ficava observando. E disso nasceu esse desejo também de trabalhar nessa área. E aí, eu lembro que já nasceu uma blogueira nessa época também. Porque eu, como não tinha experiência nenhuma, eu via minha tia, mas eu também tinha vergonha de falar pra minha tia. Eu com 13 anos, não sei porquê, tinha vergonha de falar pra ela, tia, me ensina aí. Então, só de eu vê-la fazer, eu corria pras minhas amigas e falava, eu faço sobrancelha. Nossa, você você metia o louco, Metia louca. Caramba. Eu faço sobrancelha. E as minhas amigas, mas como assim e tal? Faz a minha. Eu falo, eu cobro. Mas quanto? R$5. E já era empreendedora, já comecei num processo de empreendedora. Malandra. Eu não entendia, né, que eu era uma empreendedora fazendo isso, mas... Sim. Aí, ou eu cobrava esses R$5, quando eu via que a pessoa não tinha, porque também, né, eu venho da realidade da periferia, Sim. eu fazia qualquer negócio. R$2, R$3. Uma roupa, eu troco, Não fazer um rolo. Só fazia de graça quando era caso de troca.
Vamos lá, aquela roupa lá, o que você acha? Já era. Então já era empreendedora desde esse tempo. É engraçado lembrar disso, sabe? Pode crer. Você retorna lá atrás, você vai lembrar. Eu tô vendo aqui você falando, você tá olhando pra baixo, e aí passa aquele filme. Eu tô passando um filme, literalmente. Bom, mas foi por aí o meu desenvolvimento. E eu não imaginava o que o futuro me reservava. Pode crer. E o tempo foi passando e eu, em paralelo aos trabalhos que eu já fazia, eu fazia essas sobrancelhas por aí, sabe? Sempre ia divulgando que eu fazia sobrancelhas. Até que chegou um momento em que eu descobri o YouTube. E aí eu comecei a aprender muito mais através do YouTube. E aí nisso, passando, né, esse desenvolvimento e tudo tal, e trabalhando bastante, até que chegou um ponto, o meu último trabalho foi aliás, como faxineira de uma empresa. Certo. Que eu adorava, aliás. Foi algo assim que eu tive até de influência da minha família, que são mulheres muito incríveis, que sempre lutaram pela sua família e, enfim, vieram, né, nessa de limpeza e tal. Eu falei, cara, por que não? Surgiu uma oportunidade e fui. E eu era tiazinha do café, limpava, fazia diversas coisas nesse trabalho. Sim. Mas foi um também dos que eu cresci bastante, assim, sabe? Até de economizar, porque era aquela quantidade de sabão para lavar o banheiro que eu tinha. Então, isso também me ajudou em casa, né? Bom, mas esse que eu tive me fez muito, assim... Entender mais a realidade. Entender mais a realidade, mas também eu passava por algumas coisas muito interessantes lá. Eu trabalhava mais de 14 pessoas, e aí tinha sido a primeira experiência, assim, com muitas pessoas em ambiente de trabalho. Então, pensa, onde tem pessoas... Conflitos, muitas amizades, coisas. E vambora. Sim. E aí... eu passei uma situação muito complicada lá, de uma pessoa que me perseguia, sabe? Que eu mesmo na faxina, eu já chamava muita atenção do patrão pra já subir de cargo e tal, porque eu era uma pessoa muito rápida, ágil e tal. E aí isso fez com que eu chamasse, né, atenção, mas atenção pros dois lados. Enfim, eu sei que tinham algumas garotas que me perseguiam lá. E era bem complicado. Mas eu ia ali adiante, fazia o meu trabalho, não tava aí pra ninguém. Teve um dia que eu estourei. Teve um dia que eu estourei, e aí eu pedi pra sair. E eu fui pra Coragem, pra rua, poder... Foi onde eu já tava pensando ao longo do tempo, nesse trabalho, onde eu tive essa experiência, que era um momento de repente, eu fazer algo realmente pra mim. Então, eu falava muito pra Deus, assim, Senhor, o que eu vou fazer? E aí, nesse trabalho, tipo, já fazia sobrancelhas, mas eu não colocava sobrancelhas exatamente como um trabalho que eu tinha que fazer. Colocava ali como uma segunda opção. Mas, enfim, essa situação fez com que eu visse isso de forma diferente. Falei, quer saber? Peraí. Porque foram quase que 10 anos trabalhando aí de diversas funções e adquirindo experiência. Enfim, foi onde eu peguei e falei assim, quer saber? É isso, acho que eu tenho mais ou menos umas 10 clientes aí, vou meter as caras e vou trabalhar pra mim. Vambora. E aí foi isso, sabe? Começou muita coisa a acontecer na minha vida através dessa atitude que eu tive de realmente viver, né, empreender no meu próprio negócio. Dentro desse campo de conciliar os trabalhos, de conciliar o universo financeiro, porque eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso ajudar minha mãe. Dentro de todo esse campo, a partir do que como você se encontra trabalhando em diversas áreas, a Cibele também vai chegando cada vez mais para aí onde eu pauso, que eu gostaria de entender. Ela vem como a produtora cultural, começa a enxergar os trabalhos dentro da periferia. Ela vai para o âmbito musical ou ela vai para o âmbito do modelo? Depois de toda essa trajetória que ela construiu e vem construindo a cada dia, como que entra esses 3 pilares também? Porque você fala muito dos pilares. Como que começou a entrar também na ordem? Foi o canto primeiro? Foi a produção cultural? Foi o modelar? Então, vamos lá. Na ordem, nesse tempo aí,
foi o canto. Porque aí, lembrando que eu tive, né, influência da igreja e tal, eu saí da igreja aos 15 anos. Eu tenho 26. E aí, quando eu saí da igreja, nesse caso eu ainda tava fazendo os corres dos meus trabalhos e tal, mas nesse tempo também eu comecei a investir um pouquinho do meu tempo na música. Que aí foi onde eu ia para os lugares e pedia para cantar e aquela loucura. Porque eu já cantava na igreja, né? Teve essa influência também, por isso que eu falo disso ter forte. Porque, enfim, como a maioria de muitos dos cantores aí começam o trajeto. Na igreja. E aí foi onde eu comecei a cantar. Eu via, eu saía para os lugares e tal, e já pedia para cantar. Ia para as baladas e pedia para cantar e tudo quanto é lugar. E aí foi onde que eu já comecei a conhecer pessoas muito influentes dentro da música. E aí, legal, já comecei a conhecer algumas pessoas influentes e tal. Foi muito bacana pra mim, porque eu gostava muito de cantar. E mesmo que eu saía da igreja, eu queria continuar, né, esse trabalho. E aí foi onde eu me conheci uma pessoa específica, que até se tornou meu empresário. Na época, de forma assim muito engraçada, aconteceu o nosso contato. Uhum. E aí a gente começou a fazer música, tal. Ele chegou a vender alguma das minhas músicas, a gente chegou a vender e tal. Mas confesso que o mundo musical também no mundo, né? Vamos dizer assim, para quem entende esse pronunciamento, me chocou um pouco, assim. Os bastidores, porque eu andava muito com ele, ele também era produtor artístico, então eu andava também com ele, tanto nos palcos, eu cheguei a cantar em alguns lugares, mas também andava nos bastidores. E aí eu me deparei com muitas informações, porque nesse tempo eu apenas era uma jovem em que tinha alguns conhecimentos religiosos, assim, tal, e não tinha muitos conhecimentos. A maldade do mundo. Exato. Exato. Então, foi onde eu fui vendo, assim, muita gente, um querendo derrubar o outro, e aquela intriga, o ego. Nossa, e no mundo... artístico, musical. Artístico, e dentro do mundo feminino também, isso é muito maluco. E aí, tinham outras pessoas, eu entrei na produtora Monaipe, que se chamava na época, né, através desse empresário. E aí tinham outras pessoas e tudo tal. E eu comecei a ver muita coisa. Aí passei uma situação específica de ter chamada para uma entrevista. E aí eu percebi que eu não tinha muita bagagem, sabe? Me fizeram uma pergunta que foi muito intrigante pra mim. Falaram, quais são suas referências musicais e tal? Aí eu percebia que eu só tinha referência religiosas e tal, que são incríveis, mas que, enfim, pra um grande artista, a pessoa tem que se familiarizar com aquele mundo, né? Tipo, eu tava entrando num mundo totalmente novo pra mim. E aí eu percebi que eu não tinha exatamente uma bagagem daquela, sabe? E aí eu me vi despreparada para aquela entrevista e foi onde eu recuei um pouco, assim, no mundo musical. E aí eu falei, quer saber? Com aquela visão de empreendedora que eu tinha, eu falei, quer saber? Eu vou pro mundo mais dos bastidores aqui, porque eu quero aprender, eu quero entender o que é música realmente, né? A pergunta que a pessoa fez para mim na entrevista foi essa. O que é música para você? Aí foi um cri-cri. Falei, caraca, eu acho que eu nem sei exatamente o que é. Nem sei quais são as minhas referências musicais. E aí, foi onde eu me parei num momento. Então, foi meio que unido. Tipo assim, eu entrei um pouco no mundo musical, dei uma recuada, mas não parei de compor. Eu componho músicas até hoje. Algumas estão lá guardadinhas que eu não uso ainda no momento, mas como tudo é investimento nessa vida, então foi por essas também, como tudo é investimento nessa vida, deixa lá guardadinha para em breve eu de repente vender essas músicas, né? A gente tudo é contato nessa vida, então sendo uma multiartista, a gente tem que saber separar ali os caminhos, né? Tipo, hoje eu sou uma multiartista, eu trabalho
com estética, né? Tô no caminho, no processo de trabalhar também como produtora cultural, enfim. Então, a gente tem que ir separando. E aí, veio a música, deu uma recuada, e aí começa o meu trabalho como produção cultural. Mas eu não me identificava assim, né? Não foi assim, é isso, vou trabalhar como produção cultural. Eu sempre pensava sobre a realidade que eu tinha. Já tinha toda aquela... Eu lembro que nas músicas, já que eu compunha, eu falava muito dessa revolta. R&B, funk, rap. Rap, reggae e gospel. Foda, por aí. Foda. E aí eu lembro que nas músicas eu já falava muito dessa revolta que eu via na sociedade entre a realidade da periferia e por que dessa injustiça, da desigualdade e tal. Eu falava, mas por que disso, né? E aí, onde eu comecei, através desse trabalho de estética que eu faço, eu comecei a fazer um projeto que eu nem falava como um projeto, eu comecei a fazer um movimento meu em que eu falava, cara, eu vou fazer o que eu posso, né? Que eu já entendi que o sistema não tá preocupado com essas revoltas minhas. Então eu vou fazer o que eu posso. E criei um movimento ali, meu, na minha cabeça, que se chamava Faça Alguém Feliz. E esse Faça Alguém Feliz eu dava de presente para uma pessoa da periferia um dia da beleza. E aí, onde eu proporcionava, né, os trabalhos de estética que eu tinha, o mínimo que eu sabia fazer. E, aí às vezes eu via aquela pessoa que eu atendia, que não tinha exatamente muitas condições. Falava, olha, hoje Deus te deu de presente esse procedimento aqui. Caralho, que foda. Ai, meu Deus, tudo tal. Era muito gratificante, sabe? E aí, através disso, eu fui me enchendo e eu vi o quanto aquilo me fazia bem, sabe? Eu falei, caraca, cara, nem tudo é sobre dinheiro, né? Eu via já o retorno que eu via das pessoas. Enfim, e aí, através de um amigo que eu conheci no decorrer dos anos aí, que até nesse tempo ele também fazia vários trabalhos com a comunidade, ele é rapper, tinha um grupo de rap e tal. E ele falou assim, Beli, por que você não faz esse trabalho numa ONG em que a gente tá formando aqui embaixo, no Jardim Peri, aqui na sua própria quebrada? Eu, como assim uma ONG? Entendo que é uma ONG. Ele, vamos lá conhecer e tudo tal. E aí eu fui conhecer essa ONG. E aí, nossa, quando eu cheguei no espaço, fica dentro da favela, né? Lá de onde eu moro mesmo. Eu moro no Jardim Peri, e o Jardim Peri, como a maioria das favelas, é separada pelos complexos, né? Aí eu moro no complexo do Guarani, e a ONG fica no complexo do Flamengo. Flamengo, Condessa, por ali. E a ONG fica lá. Aí fui lá conhecer, eu nem descia muito no Flamengo. Antigamente que tinha mais, né, essa rivalidade de não poder ir na quebrada do outro e tudo tal, mas enfim, a realidade que eu tinha já era de, tipo, tranquilamente. E aí desci lá, e aí quando eu chego lá, há um prédio no meio da favela. Ele tava no caco, assim, mas eu já olhei aquela estrutura, aí eu fiz assim, tipo, cara, o que é isso, gente? Um prédio no meio da favela. Aí esse meu amigo já me contou de qual que era o propósito, né? Ele e o grupo dele de rap que ganhou esse prédio na favela, porque ele sempre fazia alguns movimentos com a favela. É o prédio que tem a foto do Gabriel Jesus, né? É. É ali naquela quadra. Na quadrinha. Isso. E aí, enfim, eles que ganharam, porque eles já faziam um trabalho na comunidade, então ganharam esse prédio para poder fazer algum movimento, alguma coisa ali. Na realidade, a gente nem entendia que era uma ONG, pra falar a verdade. A gente só tinha ali a vontade de fazer algo acontecer. Mas esse prédio a gente ganhou, né, pra poder fazer essa movimentação. E eu cheguei ali de cair de paraquedas, tipo assim, uau, temos um espaço para poder trabalhar. E aí um dia eu peguei aquele sonho, aquele negócio que eu realizava com a galera lá na comunidade. E eu falei, caraca,
de repente, né, aqui que se inicia uma grande história. E aí já tinha um projeto até nesse espaço de beleza na comunidade, tudo tal. Eu falei, nossa, perfeito, já vou unir com o meu projeto e a gente vai fazer algum trabalho aqui. E aí, muita vontade de fazer acontecer e vamos lá e tal. Mas é muito maluco, né? A gente desenvolver as coisas no meio da periferia. Porque aí a gente tem várias questões. Muita gente vai se identificar agora, eu creio. Porque tem várias questões que nos encontra aí. Uhum. Principalmente as questões burocráticas, né? Tipo, e aí? Por onde que a gente começa? Você quer fazer, mas e aí? Por onde que a gente começa, gente? E aí tinha ali, a galera foi, vinha muita gente, né, conhecer o espaço, porque era um prédio no meio da favela. De verdade. E aí a galera vinha conhecer, mas e aí? Não, que a gente vai fazer aqui os trabalhos e tal pra comunidade, pros jovens. Por onde começar? E aí é que tá. E aí, nesse processo de por onde começar, eu falei, cara, Senhor Deus, por onde eu começo? Porque, beleza, eu tenho um espaço, mas... E aí, né? A gente chegou, então vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Eu consigo fazer os meus trabalhos de estética aí com a mulherada, e é isso, gente. E aí, quem dá mais? Vamos lá. E muito de gente... Esse grupo de rap, né, é uma galera muito especial. É o Renato, o Will, o Thiago, né? Aliás, beijaço pra eles, porque lembrar disso não tem como a gente não enriquecer, né? E ficar feliz com lembrar desse começo. E, enfim... E aí, eu comecei a pesquisar na internet. Falei, cara... Como começar um projeto? Tem um espaço. Como começar a produzir alguma coisa para a comunidade. Enfim, não aparecia muita coisa com isso. Mas o que eu vi era, tipo assim, especializações, cursos de desenvolvimento e tudo tal. E da hora, eu comecei a fazer alguns cursos pela internet e tudo tal. E aí, nisso, eu cheguei a postar na internet assim, caraca, galera, ó, temos um espaço aqui para trabalhar para a comunidade, quem quiser se voluntariar, chega chegando. E aí, uma amiga que eu conhecia da igreja, minha amiga Sol, beijo, Sol, uma amiga que eu conhecia da igreja, me chamou, falou, Beli, vamos numa palestra, amiga, vou fazer uma palestra que fala... Aliás, ela foi minha diretora de desbravadores lá na igreja. Ah, aí que tá, ó. É aí que tá. E aí, a gente perdeu o contato quando eu saí da igreja, né? E aí, ela me chamou, ela falou assim, nossa, vi você postando alguma coisa na favela aí, Beli. Então, eu vou apresentar uma palestra falando sobre tecnologia na favela e vai ter uma moça representando tecnologia na burguesia. Falei, uau! Que demais, achei super interessante e fui. E eu nem sabia que Sol tava dando palestras. Tipo assim, o trajeto da gente chegar até essa empresa onde ia rolar a palestra foi tipo assim, amiga, como assim? Me conta aí, você tá palestrando e tal? Ela, amiga, eu tô com uns projetos aí e tal, e não sei o quê, toda animada. E aí eu falei, caraca, que demais. Beleza. Sol... apresentou muito maravilhosamente essa palestra. Representou muito a favela. Foi muito incrível, assim, essa palestra. E a moça também, burguesona lá, representou muito bem a burguesia, tecnologia na burguesia. Foi muito incrível pra mim. Eu sei que no final dessa palestra, Sol me apresenta lá pra palestra, falou assim, e temos aqui um exemplo de empreendedora na favela. Nem eu me reconheci assim. De empreendedora na favela. Aqui, Sibeli Oliveira. Aí eu olho assim... Você foi lavar lá também? Só os branquelos me olhando. Eu, tudo bom? Eu que não sou nada tímida. Nessa hora eu fiquei roxa. Falei, tchau. Fui pro banheiro. Sim. Aí fui pro banheiro daquele espaço lá. E nisso que eu fui pro banheiro, eu tô lá no banheiro, conversando comigo mesmo. Meu Deus, sou uma empreendedora.
Esqueça tudo, bebê. E nisso eu me conectei com uma moça no banheiro, Carol. E conectei na hora, assim, oi, então você que é da favela? Eu mesma, tal. E eu conheci aquela moça, Carol, e que hoje, aliás, é uma das fundadoras da ONG comigo, mas eu vou chegar nessa parte. E aí, eu, naquele momento, aquela moça, e a gente, olha, e tal, e ela super bonita, maravilhosa, toda chique. Falei, aham, porque, detalhe, eu quando entrei naquela empresa, que é a IBM, é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil e do mundo. Quando eu tava na porta de entrar nessa empresa, eu já vim com o meu coração da favela, do tipo assim, Senhor, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Quando eu cheguei na frente daquela empresa, que eu vi o tamanho daquela empresa, eu lembro que eu perguntei assim pro segurança, querido, tudo bom? Quantas pessoas trabalham aqui? Aí ele, 6 mil. Eu, 6 mil? Gente, falei, caraca, caralho. tem muito dinheiro aqui. Eu não pensei em só isso, mas falei, caraca, né? Poxa. Então eu já fui com um sentimento assim de tipo, caraca, tem algo pra acontecer aqui. Sendo uma pessoa espiritual que, né, eu já fui nesse intuito. Enfim, conheci Carol no banheiro, papapá, a gente se conectou muito forte, foi muito incrível. Foi tipo, eu olhei pra ela assim, beleza. E aí eu já peguei uma oportunidade e falei assim, olha, a gente tem um projeto na comunidade em que a gente precisa de ajuda burocrática para isso, porque a gente não sabe por onde começar a desenvolver exatamente as coisas ali. E foi a pessoa certa na hora certa. Porque Carol já era uma pessoa assim, tipo, que já tinha uma influência muito grande pelo pai dela, que eu conheci depois de que ele tinha um trabalho, de projetos mesmo na região dele lá tal, enfim. E eu me conectei muito com ela naquilo e a gente dali já marcamos uma reunião. Então, nisso, eu já apresentei Carol do banheiro e Jéssica, que tava junto também, Carol e Jéssica. Carol e Jéssica pra minha amiga Sol. Já fez o network Já de todo fez, mundo. né? Pá. E Sol, você pela quem é ela? Uma amiga, Carol. Ela trabalhava nessa empresa da IBM. Né? Ali tinham muitas pessoas que trabalhavam ali, né, nessa palestra. Carol também tava nessa palestra de Sol. E aí eu já conectei tudo tal. Dali a gente já saiu com uma reunião marcada. E aí Sol, Sibeli, então me fala mais desse projeto, desse espaço também, na verdade, né? A gente nem falava como um projeto. Me fala mais desse projeto, desse trabalho que vocês têm aí na comunidade. Eu, amiga, na verdade, a gente, mano, tem um espaço e muita vontade. É isso. Seu então, nessa primeira reunião que a gente marcou com Carol, muito abençoada, já foi com quase que caminho andado. Tipo assim, ela já tinha muita vontade de desenvolver algo na periferia. E eu não sabia disso, né? Ela falou isso na hora lá. E aí eu falei, olha, é isso. Mostrei já fotos pra ela do espaço, e é isso e tal. O que a gente pode fazer? Como que você pode contribuir? Eu achava que ela era, tipo assim, a dona lá da empresa também. Ela não era dona da empresa, mas era uma pessoa cheia de vontades, de usar também dos seus privilégios para contribuir para o desenvolvimento na periferia. Sim. Então, isso que foi, tipo, surreal. Dali você entrou em diversos campos, foi começando também a se consolidar cada vez mais nas áreas em que você atuava. Exatamente. Pô, assim, moldando quem é a Sibeli. Então, exatamente. Mudou porque muito. disso, a gente fundou um movimento. Porque aí, o que aconteceu? A gente falou, tá, calma. Carol e Sol, a gente não quer fazer exatamente parte lá da organização, mas a gente quer ajudar. Então, o que a gente faz? Aí a gente criou um movimento Conexão Favela. Não começou por esse nome, tá? O nome começou como Movimento X. E aí, ao longo do tempo que a gente criou esse nome. E aí, Conexão Favela surge pra ser essa conexão mesmo, sabe? Entre o asfalto e a favela. De usar mesmo dos privilégios pra gente poder ter acesso às coisas, sabe? porque o acesso, ele muitas vezes, o acesso, ele é nos negado. Isso é uma relação muito louca, porque quando você fura uma bolha, você, uma mulher preta, pô, tô na porta da IBM, faço um network com uma outra mina fodida, meu projeto, ele vai rolar. Surreal. E aí é isso, a gente funda o Conexão Favela
para ajudar o Instituto Jardim Peri, que é a ONG da Quebrada, entendeu? Então, a gente criou esse movimento para impulsionar o Instituto Jardim Peri a poder desenvolver. E foi isso que aconteceu, né? Hoje, a ONG já tem 4 anos, o Instituto que tem um pouquinho mais de tempo. E aí, já tem esse tempo, e nesse tempo, aí foi um monte de loucura. Porque aí, foi onde também eu me reconheci como uma mulher negra, que até então era aquilo, tipo, uma mulher parda. E eu odiava isso, sabe? Tipo, odiava ser chamada de pessoa parda, sabe? Enfim, nada contra, gente, ainda mais. Enfim, se reconhecer traz muita coisa, né? É toda uma história. Então, a gente se reconhecer na história, entender... Aí começou a revolução na minha vida, na verdade. Não foi também só lá, quando eu comecei a trabalhar. Realmente foi quando a gente fundou essa ONG. Porque aí onde eu me deparei em vários ambientes, porque as coisas foram acontecendo, sabe? Tipo, a gente começou... Todas as pessoas hoje que são conectadas ao movimento Conexão Favela são enviadas mesmo. São enviadas. Então, as coisas começaram a se desenvolver e a gente foi vendo as coisas acontecer e a gente entendendo que eram projetos, o que era um projeto, então como que a gente desenvolvia aquilo, sabe? E aí eu me vi já na liderança daquilo, porque eu sempre fui uma pessoa comunicativa do que eu aprendi nesse meio tempo, então onde eu comecei já a conectar e tomar algumas frentes, e aí me reconheci como uma produtora cultural. Essa que é a parada. Falei, cara, é isso. E nesse tempo, né? E onde eu já tinha aquele desejo, né? O Conexão Favela é a ONG e tal, e fazendo esses trabalhos com a ONG e tal. Falei, cara, também preciso dar uma carinha minha aí. Foi onde que eu decidi fundar o projeto de Quebras. Então, o projeto de Quebras nasce também de tudo isso, de toda essa influência, essa vontade. E aí, onde também nasce esse desejo de ser uma multiartista realmente, colocar para fora um pouco de tudo aquilo que eu aprendi nessa caminhada, sabe? Porque quando você se enxerga, né, como artista, eu já era uma artista, mas eu não se enxergava como artista. Então, você se reconhecer e se enxergar é o que traz a revolução na sua vida. Trazendo até isso, é uma parada muito importante, porque em todo programa a gente pede uma música pro convidado. Tá. E nesse campo você escolheu uma Dayana Soares, E Eu Aprendi. E é uma música em espanhol. No caso, eu vou traduzir aqui a parte, né, do aprendi, que é o retrato de muito disso. Eu aprendi isso na maioria das vezes. As coisas não são como parecem. Que somos uma espécie especializada em mentir, para construir um futuro com mentiras. Ou seja, é meio que inocente trazendo esse lado, porque você é uma mentirinha saudável, eu diria isso. Você mente lá atrás da sua idade para ter uma oportunidade de trabalho, onde você adquire experiências através de tudo isso e cada vez mais se constrói como um ser humano, como uma mulher forte. Por que essa música é tão importante para você? Cara, primeiro que essa música, ela me foi apresentada através de uma amiga que eu conheci do nada, na rua, assim. Eu ando com uma maletinha, né? Com as minhas ferramentas de trabalho com estética. Ando com uma maletinha e um certo dia eu encontrei essa pessoa com uma maletinha igual a mim. Aí foi muito engraçado, que a gente é gangsta, né? A gente é engraçado, a gente brincou depois. E eu toda gangsta, assim, passando e tal, com a minha maletinha. Aí eu olho pro lado, tipo, a garota com uma maletinha também. E a gente... Você faz cílios? Você faz cílios e sobrancelhas? Sim. Uau, uau. E ela é colombiana. Ela é colombiana. E aí, enfim, nessa troca toda, ela que me apresentou essa música um tempo, né? E aí, ela decifrou essa música pra mim. Quando ela me apresentou, Belly, você vai gostar dessa música, você gosta de rap e tal. Olha essas músicas, tem pessoa muito boa aqui nos países que fala espanhol, né? Tem pessoas muito boas do rap. Me apresentou essa música e ela foi decifrando toda essa música pra mim. E eu achei surreal, porque essa música...
ela passa por vários caminhos, né? Ela fala um pouco sobre mim, ela fala sobre o outro, onde ela traz aí um pouco sobre o amor, que só passa uma vez, e ela vai pro próximo também depois, né? Depois te convido, galera de casa também, Danae Soares, e eu aprendi. É surreal. E ela vai pro próximo também. Então ela mexeu muito comigo, essa música ela mexe muito comigo, de que a gente primeiro também precisa se enxergar pra gente conseguir falar do outro e assim se ajudar pra depois também ajudar o próximo. O resumo dela é praticamente isso. Então, onde eu vejo algo que me inspira nela? Eu também, com esse lado social meu, eu percebi que enquanto eu pensava que eu ia fazer algo para ajudar o outro, então eu vou fazer esse projeto para ajudar as pessoas e tudo tal. Na verdade, eu fui ajudada com ele. Então, é isso, sabe? Tipo, a gente se engana quando a gente acha que nós vamos fazer e tal. Então, eu trago para um lado espiritual também isso, e a gente sabe que, na verdade, nós somos ferramentas, né, no processo ali. E, então, é a gente se enxergar nessa história também. De que, na verdade, a gente que é inundado, sabe? Tipo, com essa transformação. E, consequentemente, com essa transformação, você ajuda as pessoas. Sabe? Então, essa música traz muito disso. Traz uma força de você ver que, tipo assim... eu aprendi e vou continuar aprendendo. Cada dia. E da vida, nós estamos aí pra, como você falou, sendo uma ferramenta. Porque... o que você faz, o trabalho como você faz é pra ajudar o próximo. Então, tipo assim, você chega pra mudar o destino, pra mudar a vida de alguém. Hoje você tá com 26 anos, mas, pô, daqui a pouco você tá com 30, com 40 e o pequeno ou a pequena que você ajudou lá tá seguindo o mesmo caminho ou talvez um caminho diferente, mas lembrando daquilo que você fez lá atrás. Ou seja, é um ponto de gratificação na vida, muito importante, porque isso te consome a querer fazer cada dia mais, tá ligado? E o mundo, ele é muito louco, porque o mundo, você se perde em diferentes situações, ainda mais dentro da quebrada, quando você não tem acessos, muitas vezes há coisas básicas, tá ligado? Muitas vezes tem pessoas que não saíram da própria quebrada, não sabem o que é o mundo, não sabem o que é o centro da cidade. Eu entro muito nessa discussão com meu irmão, a gente mora lá na quebrada, lá no Jussa, /Cidade Tiradentes, tá ligado? E às vezes é foda, a gente tem uns parceiros que os caras não saíram da quebrada. Amigas que não saíram da quebrada, que vivem aquele mundinho, mas não é culpa deles. É que aquilo foi apresentado e, tipo assim, ficou. Exato. Então, quando vem, aí vem um amigo que faz uma parada, que faz um trabalho de arte, eles já fogem do imaginário popular deles, acham que tá tudo, nossa, que foda. Não, mano, é uma parada que você também pode fazer, mano. Exato. Tá ligado? Nossa, dentro disso, me deu até um start, assim, porque a nossa conexão foi através do projeto, né? Sim. Que o meu coletivo desenvolveu. E, enfim, esse projeto de quebras, ele vem mesmo para proporcionar para a comunidade uma experiência diferente. Que é sempre isso. Eu tenho muito isso comigo, assim, sabe? De fazer alguma coisa diferente. Todo dia escutar alguma música diferente pra dar um estalo, fazer alguma coisa, um bafafá acontecer. E dentro disso que o projeto aconteceu, sabe? Tipo, esse desfile foi algo, assim, que... muito revolucionário, na minha visão. Porque eu já entendia que você desenvolver as coisas na comunidade é algo transformador, sabe? Porque foi algo que me mudou. Foi através do projeto que eu vi desenvolvendo na minha comunidade, com Conexão Favela, que eu mesmo fui desenvolvida. Eu falei, caraca, que demais! Mesmo sendo uma jovem da periferia, eu comecei a sair cedo da periferia para poder trabalhar, para poder fazer as coisas e tal. E uma frase que eu carrego é de nunca voltar com as mãos vazias. Literalmente, sabe? Tipo assim, não tem como sair e voltar, tipo assim, caraca, e ver várias pessoas ali que estão nessa realidade, e você falar, caramba,
poxa, dá pra algo aqui ser desenvolvido pra as meninas da minha idade, assim como eu, também puderem voar, sabe? Ver todo mundo voando. Enfim, esse desfile foi algo assim que o Senhor colocou no meu coração, maluco, mas que foi justamente dentro disso que você falou. Tipo assim, da galera pra justamente aquela galera que não sai da comunidade, sabe? Não entende que há um mundo de possibilidades. Há um mundo de possibilidades. Então eu falei, cara, por que não fazer uma coisa bem maluca? Um desfile dentro da favela. Dentro, todo mundo na minha cabeça. Sibeli, você é louca. Dentro da favela vai dar muito trabalho. Vamos pegar um espaço já cultural. Eu, gente, dentro da favela. Dentro da favela. Vamos mostrar que isso é possível. E aí, né? Muita coisa aconteceu. Aliás, vai ter um documentário desse projeto que vai sair. Então, fico muito feliz de anunciar. Ainda não tem data, mas posso dizer que brevemente esse trabalho vai sair como um documentário. E eu vou contar, sabe, a parte boa, porque é muito incrível fazer esse trabalho. O retorno que isso veio depois é surreal, assim. As crianças, tia, obrigada por poder, sabe, cuidar disso pra gente. A gente fica muito feliz de poder participar desse projeto junto com você. Mas tanto dos perrengues também, né? Porque nesse processo não é só um caminho de aplausos e de fogos, né? É muito complicado também desenvolver algo na periferia. Ter essa frente de produção cultural não é só um caminho de glórias, né? É difícil também, é muito complicado, porque a gente, já é difícil, né, pra gente, assim, psicologicamente, poder sair, desenvolver as coisas pra você poder voar. Ainda mais no meio da periferia, você querer ser a pessoa que pensa fora da caixa. Mas é sempre muito gratificante. Então, enfim, esse desfile foi para proporcionar essa vivência diferente. Foi surreal. E em breve estará nas pistas aí pra gente poder comentar mais sobre. Não posso falar muito exatamente sobre, mas é sobre isso, né? A gente enxergar fora da caixa e fazer as coisas acontecerem. Porque eu descobri uma coisa nessa vida, que nem sempre as oportunidades vão passar por nós. Obviamente vão passar e cabe a nós acatá-las e aproveitá-las. Mas muitas das vezes, principalmente para quem é da periferia, nós temos que fazer acontecer, criar as oportunidades. Entende? E através disso, finalizando aí a nossa conversa, eu quero ainda mais que você fale dos próximos projetos aí para sua câmera, que eu nem precisei te explicar, se já olhou. Essa câmera é minha? É minha. Você fala mais sobre 2024 e a gente vai fazer um bate-pronto. Eu vou te perguntar uma coisa e você vai me falar no rápido. Tá. Aí manda lá, falar suas redes sociais, as redes sociais do projeto também. Tá, ok. Então é isso, galera. Bom, as minhas redes sociais é @belis, com 2 S, _. O Insta do projeto, onde, aliás, eu vou postar lá quando sair o documentário, é @d_quebras, eu acho que umas 3 vezes. E aí tem o do Conexão Favela também, @Conexão Favela, que é o do Insta, da ONG. E, bom, agora que eu já falo sobre 2024, o que a galera esse pode esperar? Ano promete projetos também, além de sair bem quentinho, né? Eu fiz estrategicamente no final do ano, para esse ano eu já chegando com o documentário do De Quebras. E além de sair o documentário do De Quebras, que em breve eu trago essa data para vocês, me acompanhem nas redes sociais, eu quero trazer também, continuar trazendo também muitas coisas diferentes nesse caminho, de coisas que a gente acha que não é pra favela. Essas serão as coisas que vão acontecer, sabe? Tipo, coisas diferentes. Empreendedorismo, muita arte. Empreendedorismo, moda, cultura. Então, a gente continuar impulsionando aí a favela a voar. É isso. Tá vendo, né?
Isso é Periferia no Ar, isso daqui é a Belle, certo? O link dos Instagrams aí vai estar na descrição do canal, então sigam, curtam demais. E agora eu te pergunto, um sonho? Produzir um coral na favela. Um livro, uma série ou um filme? Bom, Paixão de Cristo. Uma música? E eu aprendi. A sua maior conquista? É hoje ter orgulho de mim mesma. Qual a sua base ou o que te inspira? Minha base, minha família. E o que me inspira é Jesus Cristo. De quem você é fã? Jesus Cristo. Uma palavra que te define? Coragem. Coragem. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao Periferia no Ar. Foi um prazer te entrevistar. Espero que você volte aqui e fale dos projetos aí que estão acontecendo, que aconteceram. Eu que agradeço. Foi uma honra sua primeira entrevista. Espero que você saia daqui preenchida. E tenho certeza que a gente não falou metade do que há na sua história, porque é uma história de uma menina gigantesca. Eu vejo através dos seus olhos e eu quero compreender isso um pouco mais. Então, você está convidado novamente a vir aqui. A gente vai marcar uma nova data. É isso. Satisfação mais uma vez. Show demais, gente. É um prazer. Foi um prazer demais estar aqui. E é sempre muito enriquecedor, né? Essa troca. Então, é isso. Estou muito feliz. E depois vou lá, quentinha, assistir também, eu mesma. Esqueça tudo. Se você gostou dessa conversa, siga aí nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios. De lá, Periferia no Ar. Tá no ar.